Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero, neste vídeo, falar sobre o livro de Êxodo, nesse projeto que nós estamos de leitura, a leitura, um ano de leitura bíblica cronológica, e eu queria falar a partir do capítulo 19 de Êxodo. O nosso tema nesse devocional será Deus de misericórdia. Depois de 3 meses que o povo já tinha saído do Egito, eles chegam ao Monte Sinai. E Deus, ele quer falar com o seu povo e ele usa no capítulo 19, no versículo 6, ele fala assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E no versículo 8, o povo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. E esse povo é um povo desobediente, mas que tem um Deus que disciplina e que perdoa. Porque novamente no capítulo 19, no capítulo 24, no versículo 3, esse mesmo povo, ele confirma essa aliança. E novamente ele fala assim, no capítulo 24, no versículo 3, ele fala assim: quando Moisés dirigiu-se ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, ele respondeu em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. A comunhão que esse povo tinha acabado de, o povo de Israel tinha acabado de falar que obedeceria tudo que Deus tinha mandado e tudo que ele tinha ordenado, a comunhão foi quase que de imediato quebrada. E entrou num período muito difícil. O povo pecou. Em Gênesis, em Êxodo, no capítulo 32, fala que no capítulo 32, de 1 a 7, fala que o povo tinha feito um bezerro de ouro e esse ato provocou um julgamento de Deus e uma ameaça de aniquilação ali em Êxodo 32, de 1 a 7. Então o povo ele estava rebelado contra Deus. O povo perdeu essa aliança com Deus que eles tinham feito uma aliança, confirmaram a aliança no capítulo 24, e a comunhão foi quase que de imediato quebrada. Quando Moisés ainda estava lá no Monte Sinai, o povo já estava ali com a ajuda de Arão, fazendo um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. E no versículos de 1 a 7 do capítulo 32, esse ato provocou um julgamento de Deus e uma ameaça de aniquilação. Mas Deus se revelou por 2 vezes a Moisés como um Deus de misericórdia, como um Deus misericordioso. E isso acontece, eu gostaria de ler no capítulo 33, no versículo 19, a palavra de Deus, o Senhor diz assim: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. No capítulo 34, os versículos 6 e 7, diz assim: e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração.
Imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mantendo-se esse povo, mesmo sendo esse povo um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz a nós a tua herança. O livramento de Êxodo, no Velho Testamento, todos esses livramentos, eles estão para com a morte e ressurreição de Cristo para o Novo Testamento. Todos esses livramentos que aconteceram no livro de Êxodo, toda essa misericórdia de Deus para com o povo, não pela fidelidade do povo, mas pela misericórdia e fidelidade do próprio Deus, e não pela obediência do povo. Então, nós podemos concluir que no livro de Êxodo, essa fidelidade e essa misericórdia do Senhor está para nós hoje como a morte e a ressurreição de Cristo no Novo Testamento. Um ato central e definitivo. Deus intervém para salvar o seu povo. Então Deus, Ele está intervindo para salvar o seu povo hoje. E nós podemos ver isso através do Novo Testamento. No culto cristão está centralizado o ato salvador de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. E isso lá em Colossenses, no capítulo 2, de versículos de 6 a 11, ele diz assim: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Em Êxodo, a intervenção salvadora de Deus chamava o povo à obediência. Assim também nós somos chamados à obediência no ato salvador de Deus em Cristo Jesus, que é a base para a nossa vida. Em Romanos 6, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos chama a essa obediência. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para os pecados e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo, do corpo de você, ao pecado,
como instrumento de injustiça. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, assim nós terminamos o nosso devocional e que fique essa mensagem no seu coração, que o nosso Deus é um Deus misericordioso. A misericórdia de Deus é Ele não nos dá o castigo que merecemos. E hoje nós vivemos na graça, no tempo da graça. A graça é receber aquilo que nós não merecemos. Então nós, como pecadores, não mereceríamos ser salvos, mas o Senhor, em sua infinita bondade, deu o seu próprio Filho ali na cruz, para que nós pudéssemos ser regenerados, ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então, se nós morremos com Cristo, viveremos com Ele para sempre. Amém? Que Deus abençoe vocês e glória a Deus por mais este devocional.